Mas no YouTube, não pode. O que a legislação brasileira entende com relação à criação de conteúdo e uso aceitável, também conhecido como fair use? Como não perder sua monetização e até mesmo seu canal por violação de direitos autorais? Nesse episódio, vamos descobrir os seus direitos e o que fazer ou não fazer ao produzir seu conteúdo para o YouTube. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estou com o sócio Gustavo para falar mais sobre direitos autorais no YouTube. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo. Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal. Aquele podcast que vocês já conhecem, né? Um podcast que a gente tem uma conversa informal, tenta esclarecer o máximo de dúvidas que chegam pra gente. A gente transforma isso num conteúdo assim, que todo mundo possa entender melhor como é que funciona o mundo jurídico, o direito na prática mesmo. Exatamente. Bom, justamente para a gente introduzir aqui o nosso tema de hoje, é muito recorrente problemas com youtubers ou influencers com direitos autorais nos seus conteúdos. Assim, direto a gente vê problema. Assim, em alguns casos, tem uma violação flagrante de direitos de terceiros, assim, tem uns que é cara de pau, mas tem alguns casos também que são bem polêmicos, né, Gustavo? Então, assim, cita um exemplo aí. Pois é, tem aquele pessoal que produz um conteúdo muito legal, que recentemente teve uma polêmica com relação a direitos autorais, que é o pessoal que produz aquele conteúdo chamado Rap Geek, né? Que eles pegam personagens, às vezes de anime, às vezes de séries, super-heróis ou coisas do gênero, produzem uma música completamente original, mas muitas vezes rimando ou fazendo um flow baseado na história que já foi construída anteriormente por um autor, seja do anime lá, um produtor, ou um japonês, ou um, enfim, cartunista, e produz um conteúdo novo, mas às vezes usa a imagem ou usa a própria história. Então, como é que funciona isso exatamente? A gente vai abordar essa questão para vocês também. Exato. Então, assim, vamos lá. Direitos autorais no YouTube, o que o YouTube entende, né? Quais são as políticas da plataforma? Porque, assim, pode parecer meio idiota o que a gente está falando, mas é sempre bom reforçar. Se você não tem ação, ou mesmo não quer perder o canal, inclusive a gente tem um outro conteúdo sobre isso. A gente tem um episódio em que a gente fala sobre os strikes. Se você tomar 3 strikes, você perde seu canal. Você é banido do YouTube, todo o seu trabalho de anos cai por terra, acabou, né? E a principal causa do strike é justamente violação de direito autoral. Então, assim, tem que seguir as orientações do próprio YouTube sobre produção de conteúdo. Só que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não olham isso, né? Então, como seria isso, Gustavo? É difícil uma pessoa, mesmo que tenha um ganha-pão dentro da plataforma, sentar e realmente entender os termos de uso do YouTube, seja do YouTube, seja da Twitch, seja até do Twitter, do Facebook, Instagram, enfim. Os termos de uso são muito importantes. E aqui não é diferente. No caso, a regra geral do YouTube os criadores de conteúdo só devem enviar vídeos que eles tenham produzido ou para os quais tenham autorização de uso, né? Isso o que significa exatamente? Significa que não é permitido enviar vídeos que eles não tenham criado ou utilizar conteúdo nesses vídeos que seja de propriedade de outra pessoa, como música, trecho de programas protegidos ou vídeos feitos por outros usuários sem as autorizações necessárias. O que isso significa? Que pode receber autorização para usar o conteúdo de terceiros, seja de forma paga ou gratuita. Ou seja, você tem as suas restrições, mas se, por exemplo, nesse caso do Rap Geek, se houvesse uma autorização da pessoa que detém o direito autoral, vamos supor, dando um exemplo aqui, o Naruto, eles gostam muito de fazer conteúdo de animes mais populares, né? Naruto, One Piece,
Dragon Ball, Hunter x Hunter, enfim. E eles pegam a história do personagem. Então a gente já tem um problema. A gente tem um problema de, por mais que a música seja original, ela conta, ela se baseia numa história que é protegida pelo direito autoral. Não só a história, como as imagens também. Os vídeos são usados. E isso é uma dúvida muito recorrente das pessoas. Quanto tempo usar a imagem? Se eu posso usar, se eu não posso usar? Todo mundo sabe que está falando daquele personagem. Mas e aí, como é que vai funcionar isso? Exatamente, né? E essa autorização para usar o conteúdo, muita gente acha que necessariamente é pagando, que necessariamente é um contrato. Ai, nossa, eu vou ter que pagar milhões para, sei lá, vou chutar aqui, a Toei Animation, que é um estúdio, né, japonês. Poxa, eu vou ter que pagar uma fortuna para eles me deixarem fazer o meu rap, né? Produzir o meu conteúdo e tal. Às vezes não, gente. Você tem formas de encontrar conteúdo que seja de domínio público, você pode encontrar licença gratuita, você pode ter acesso a banco de imagens gratuitos, públicos, autorizados, ou mesmo o próprio titular do direito, né? Nesse exemplo que a gente está dando, do Rap Geek, às vezes é do próprio interesse do estúdio de anime, vamos supor, que o anime se popularize. Isso é uma forma de fazer uma propaganda do anime também. Então pode ser uma via de mão dupla. Se for um cara que tem uma audiência muito grande no YouTube, pode ser uma via de mão dupla. Então será que talvez não seria melhor você pedir autorização e fazer uma parceria? Quem sabe os caras não topam, né? Então, não necessariamente a gente está falando de conteúdo pago. Essa autorização tem que ser paga. Ela pode ser gratuita, pode ser feita de forma acordada. E aí não vai gerar nenhum problema para você. Pois é, exatamente. E como é que funciona o fair use, ou uso aceitável, Marina? Vamos lá. O fair use tem um problema muito grave aqui no Brasil, que os youtubers eles costumam achar que tudo é fair use. Uso justo. Não, mas eu só usei um drone em 20 vídeos diferentes, mas poxa, era só um trechinho, sabe? É complicado. Então vamos lá. O que é o fair use, né? É Estados Unidos, que autoriza a reutilização de materiais protegidos por direitos autorais em algumas determinadas circunstâncias, sem necessidade de permissão do detentor de direitos autorais. Tá? Quem tem uma documentação grande sobre isso, uma regulamentação sobre isso, é o Congresso americano. Eles têm guidelines, né, que complementam esse entendimento do fair use, né? E cada país vai ter uma regra diferente, certo, Gustavo? Então, sim. Como que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, obras de comentário, análise, pesquisa, ensino, reportagem podem ser considerados de uso aceitável. Mas isso depende muito da situação. Isso tem que ser olhado caso a caso, né? Então, assim, como a Marina bem falou, e eu vou dar nome aos bois, né? Porque, enfim, é uma questão didática mesmo, que a gente está conversando aqui, um papo informal. O Rato Borrachudo, né, o Douglas Mesquita, se eu não me engano, ele quase perdeu o canal por conta desse exemplo que a Marina forneceu sobre a utilização de uma imagem de drone de Londres, ou de um país, eu não me lembro exatamente. Não, era de São Paulo. Era de São Paulo. E o cara, enfim, estava no direito dele de pedir o strike. Parece que se resolveram lá, até tanto se resolveram que a salvo melhor juízo, o Rato Borrachudo pagou uma parte da monetização que ele recebeu como uma forma de indenização por isso, né? Mas deixando de lado a irracionalidade, né? Porque, às vezes as pessoas vão dizendo muita coisa sem ter a propriedade exata, né? O Castanhari sofreu muito com relação a esse negócio e ele sempre se defende com base no fair use. E no caso dele não é fair use, em momento nenhum. Quem orientou ele isso tá errado. E ele vai reproduzindo isso em todos os podcasts que ele vai. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, gente.
Fair use, por exemplo, aqui no Brasil, ele não é utilizado a partir do momento que você monetiza o conteúdo. Não é um conteúdo educacional, gratuito, entendeu? O Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos. O Brasil é mais restrito nas regras. Por mais que o YouTube seja uma plataforma que atue no mundo inteiro e se baseie majoritariamente nas regras americanas, a gente tem que entender também que a gente está no Brasil e as regras do Brasil são aplicadas nesse caso, né? Exatamente. Assim, e só complementando, ainda considerando o cenário americano, o próprio YouTube diz, né, que eu vou fazer as aspas aqui, os tribunais analisam situações possíveis de uso aceitável considerando fatos específicos de cada caso. Recomendamos consultar um advogado antes de enviar vídeos com material protegido por direitos autorais. Então, assim, alguns exemplos que o Congresso americano, lembra que eu falei de umas guidelines que o Congresso americano dá complementando a lei? Então, assim, alguns elementos que são considerados lá e muito provavelmente pelo algoritmo do YouTube, né, porque é uma empresa baseada nos Estados Unidos, são: primeiro critério que você olha, como o Gustavo falou, o vídeo tem uma finalidade educativa ou lucrativa? Né? Qual a finalidade do vídeo? Ele vai gerar lucro? Ele vai gerar renda? Ele é uma peça publicitária? Ele é uma propaganda? No caso do YouTube, ele está monetizado? O YouTuber, quem subiu esse vídeo, vai ganhar dinheiro com esse vídeo? Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada. Segunda coisa, são informações de banco ou são peças criativas como filmes ou músicas, né? Peças de ficção. Então, por exemplo, informações de banco de dados, você citar o censo. O IBGE fez um censo em 2010 e determinou que X% da população é de determinada religião. Isso é um dado público, né? O IBGE não pode processar por violação de direito autoral do censo, tá? Mas, por exemplo, o que a gente está falando, filme, música, série, desenho, anime, isso é uma criação intelectual. Então, assim, tem que ver, né? Um terceiro critério que também deve ser observado, segundo o Congresso dos Estados Unidos, é a quantidade e a importância do trecho utilizado. Aí é esse exemplo que a gente está dando. Você usou o drone em um vídeo por 10 segundos para começar uma série no seu canal sobre São Paulo, uma vez, realmente, você considerar todo o conteúdo que for produzido, a porcentagem do drone em relação a todo o conteúdo feito é muito ínfima. Então, você pode considerar ali que tem uma boa-fé, que é um fair use. Agora, você usa sucessivamente 20 vezes, sei lá quantos segundos de conteúdo alheio, aí, né, você está usando numa quantidade excessiva. Então, isso também tem que ser considerado. E um último critério que o Congresso americano estipula é qual o efeito desse uso sobre o mercado ou o valor, ou seja, aquilo vai impactar no ganho do autor. Então, por exemplo, você vai causar um prejuízo, vamos supor, a Disney tem uma plataforma de streaming e a Disney produz uma série de filmes, séries, etc. Certo? Aí você vai no seu canal e publica episódios de uma série que está passando agora no streaming da Disney. Você está tirando dinheiro da Disney. A Disney pagou para produzir aquele conteúdo. E você está surfando na onda da Disney. Então, isso. Entendeu? Ou então, não, eu tô passando o Mágico de Oz, que foi gravado na década de 30. Cara, o estúdio não tá mais lucrando em cima daquilo, já virou até domínio público. Então, não tem problema. Entendeu? Tem que avaliar esses critérios, mas isso nos Estados Unidos. Mas assim, basicamente, sempre dá o que você usa. Sempre dá os créditos. Você quer ter uma chance de reclamar, dá os créditos. E mesmo assim, às vezes até mesmo dando crédito, você pode ter que se defender de um strike, entendeu? Sim.
Sim. Isso aconteceu demais, por exemplo, com Castanhari, quando ele teve um problema com imagens de Copa do Mundo antiga, e a FIFA foi lá e derrubou. A Discovery, salvo engano, também derrubou. Enfim, por mais que ele... Fox também. Ele teve por mais com alguns... que não liga para monetização, mas o vídeo foi feito para monetizar. E ele está ganhando e não é pouco. Então, a gente tem que considerar isso. Mas, por outro lado, entendendo a razão dos youtubers, às vezes eu acho irrazoável você tirar do ar um vídeo inteiro por um trecho de 10 segundos. Um vídeo de 1 hora que você... por conta de 10 segundos. Isso aí é uma completa irrazoabilidade. Isso aí você tem que dar o braço a torcer. Por mais que, de fato, tenha uma violação de direito autoral, você não pode simplesmente desprezar um conteúdo original de 1h30 por conta de 10 segundos que seja. Isso aí é realmente muito desproporcional e é uma crítica que a gente faz à plataforma, porque a inteligência artificial não está sabendo lidar bem com isso. A gente tem problemas seríssimos relacionados a essa questão. E, de fato, isso é uma reclamação legítima, a meu ver. Tanto que tá dentro dos critérios que eu falei, né? Que o Congresso americano coloca, que é essa questão da quantidade. Exatamente isso que você está falando. Em um vídeo de 1 hora, você usar 10 segundos para ilustrar uma determinada coisa que você está falando, pelo amor de Deus, né? Vamos ver aqui, vamos apelar para a razoabilidade. O melhor dos mundos seria o quê? De repente, um encaminhamento do monetização proporcional ao tempo que foi usado. Seria justo para as duas partes. Mas não, o YouTube prefere tirar ou desmonetizar o 100% do conteúdo. Isso desestimula os próprios influencers a produzir mais conteúdo. Porque muitas vezes é um pouco de ignorância, no bom sentido da palavra. Assim, a pessoa não sabe que aquilo é um conteúdo protegido, a pessoa faz o negócio de boa fé, dá um trampo danado para fazer o conteúdo, pesquisa, roteiro e edição e não sei o que, para o YouTube simplesmente virar, ou o algoritmo virar e derrubar o vídeo, sem mais nem menos. Então, isso é bem questionável, isso sim pode ser questionado, até porque não só pelos parâmetros americanos, que é onde os termos de uso do YouTube se escoram mais, né, como também pela legislação brasileira, como a gente vai ver agora. Exatamente. Então, assim, o tempo todo a gente está falando de normas dos Estados Unidos, de normas das plataformas. Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, se a coisa engrossar, sempre se pode se socorrer do judiciário brasileiro. E aí a gente vai estar sujeito às leis do Brasil. Certo, Gustavo? Então, assim, as duas principais legislações sobre o tema no Brasil são a Constituição de 88, que estipula no artigo 5º da Constituição protegido, e a lei. Só que, assim, a nossa lei de direitos autorais, ela é de 1998. Então, ela foi escrita antes das redes sociais, de compartilhamento e produção de conteúdo, etc, etc, etc. Então, tem que ser feitas algumas adequações, assim, muita coisa é a jurisprudência que entende e que adapta, porque, na verdade, a nossa lei está desatualizada, ela está precisando ser atualizada. Certo? A gente já falou para o pessoal que, geralmente, o direito não consegue acompanhar a evolução social, ainda mais na velocidade que está hoje em dia, né, as alterações, a velocidade das mudanças. Então, geralmente, a gente tem que trabalhar com uma lei obsoleta, com uma lei mais velha. Mas isso aí é papel dos tribunais, quando a gente fala jurisprudência, são decisões reiteradas do tribunal no mesmo sentido. Então aí são os tribunais os responsáveis por adaptar a lei, adaptar a interpretação dessa lei de acordo com o que está acontecendo, né, hoje em dia. E esse é o papel também de quem se sentiu prejudicado, procurar um profissional habilitado, porque é através dessas ações que você consegue mudar esses entendimentos e deixar eles mais renovados, né? Exatamente, né? Acabar até atualizando, enfim, muda até a própria composição dos tribunais, entram magistrados mais jovens, com outra cabeça, e acaba mudando, né? Até porque, se a gente for esperar uma mudança significativa do nosso legislativo, é melhor a gente sentar, porque vai cansar. Vai ser grande. Pois é. Enfim, então vamos lá, assim, a partir dessa lei que a gente tem, a gente pode tirar algumas orientações para o pessoal que produz conteúdo, né?
A primeira é uma coisa que eu já citei, o autor tem que autorizar expressamente que aquele conteúdo dele, que aquela imagem dele, que aquela foto, que aquela arte que ele fez, que aquela música pode ser usado. E ele pode fazer isso de duas formas, né? Ou ele expressamente autoriza aquele produtor de conteúdo, aquele youtuber que vai usar aquele conteúdo, ou, hoje em dia, é muito comum o autor disponibilizar a obra dele e aí ele estipula como que a obra dele pode ser utilizada usando de plataformas de licença, como, por exemplo, a Creative Commons, que é a mais comum. Tem também licença padrão do próprio YouTube. Também é uma forma de licenciamento. Mas tem que ter alguma coisa em algum lugar de que aquele cara autorizou o uso da obra dele. Certo? Isso é bem comum nos canais de corte. O Flow, o Inteligência Limitada, o Podpah, os mais famosos, assim, eles costumam autorizar não só o canal oficial de cortes, como também os canais secundários que o pessoal vai criando, porque isso dá publicidade para eles. Eles entendem que você está livre de usar desde que não seja concomitante simultaneamente à transmissão ao vivo, né? Porque aí quebra também o dele, sim, né? Sim. Alguns estipulam algumas regras do tipo, posta depois de 24 horas e tal. Exatamente. Mas eles permitem. E quando você sobe vídeo no YouTube, você expressamente autoriza que possam fazer cortes. Pois é. E é dessa maneira que tem se proliferado, né? Vários canais de corte, né? Muitas vezes você consegue ver já até, de repente, o Monark e o Igor, às vezes até um pouco nervosos, porque a galera fica numa ânsia tão grande de postar que às vezes atravessa eles, entendeu? Posta muito e saiu a disponibilização dos trechos lá, enfim, da live que eles estão fazendo de entrevista. Mas é isso. Primeira orientação, o autor tem que autorizar expressamente, né? Segunda orientação, Marina, qual que é? É também mais uma coisa que a gente já tinha comentado, né? A nossa lei entende que você materializa, né? Você concretiza, você caracteriza uma exploração econômica de um bem, de uma obra de arte, de alguma coisa assim, quando você comunica ela ao público, entendeu? Quando essa obra está ao alcance do público. Então, no caso do YouTube, adaptando para o YouTube, isso acontece a partir do momento em que o vídeo é publicado de forma pública e ele é monetizado e tem fim comercial. Então, aí é caracterizada a exploração econômica do vídeo. E como consequência disso, vem a nossa terceira orientação da lei, que é o autor tem direito a royalties. Royalties, o que seria royalties? O pessoal, né, teve uma discussão um tempo atrás sobre royalties e tal, mas royalties, o que significa exatamente? Nada mais, nada menos do que uma quantia que vai ser paga por alguém ao proprietário do direito autoral, para ter esse direito de exploração, né? Você remunera vamos supor, o Kishimoto lá, que é o cara que fez o Naruto. Às vezes, não sei se ele é dono ou não dos direitos, se ele já repassou isso para alguém. Não sei se ele já vendeu. Provavelmente sim, né? Mas você, teoricamente, se ele não autorizar você usar as imagens do Naruto, você vai ter que pagar royalty para ele, isso de acordo com a lei brasileira. Exato. E a infração a tudo isso que a gente está falando gera o dever de indenizar, justamente, os royalties do autor. Então, assim, o autor tem que ser remunerado, ou não, é aquilo que eu falei. Às vezes o próprio autor abre mão dessa remuneração, mas isso é uma faculdade dele. Né? Tipo, isso é uma opção dele, traduzindo. Isso, o royalty em si, ele não se confunde, por exemplo, com outros danos, né? Não seria uma indenização baixa, gente, a depender da magnitude do conteúdo que você está pensando em infringir um direito autoral. Então, assim, mas também depende, por outro lado, também não vamos assustar o pessoal, né? Não é todo mundo que corre atrás disso por conta da justiça brasileira ser muito morosa, muito cara. Então, pode ser que deixe passar.
Mas, em geral, são bots que valiam isso, né? Dificilmente alguma pessoa, talvez, entre lá para ficar olhando vídeo por vídeo para saber se tem violação. Provavelmente é um bot, às vezes até da própria empresa. Salvo engano, esse pessoal do Rap Geek, existia um bot da Toei ou dessas produtoras de anime que passava um scan e ia dando strike. Um atrás do outro. Porque o próprio Content ID da própria Google, do próprio YouTube, às vezes não pega. E aí, esse algoritmo aí estava caçando todo mundo. Quer dizer, o algoritmo é até melhor do que o da Google. Pois é, mas aí é a intenção de achar mesmo, né? Muitas vezes a gente vê... Às vezes passa em branco, passa batido mesmo. Mas é o risco que se corre, né? Sim. E seguindo aqui, ainda na legislação brasileira... aqui a gente tem uns critérios muito similares ao fair use, ao que seria o fair use no Brasil, né? Que são as exceções. Aqui no Brasil a gente chama de limitações ao direito autoral, tá? Mas não são infrações a reprodução para fins de estudo, ou seja, por exemplo, um exemplo que é muito comum em livro didático de direito autoral. Você está fazendo faculdade de História da Arte. Um livro de História da Arte vai ter um monte de pintura, foto das obras de arte, né? Não tem como. Como é que a pessoa vai estudar História da Arte sem ver as fotos da arte? E aí, então, nesse caso, é considerado um uso legítimo, né? Para fins... Sim. Tem ainda a crítica e polêmica, né? Mas aí enfim, aí que é o problema, aí que dá confusão, porque isso é aberto. Mas, atingidos esses dois critérios, ou seja, ou reprodução para fins de estudo, ou para crítica ou polêmica, a nossa lei exige, por isso que a gente deu bastante ênfase nisso, a nossa lei exige que se dê os créditos para o autor e as obras originais. E, como a gente também falou, desde que utilizados pequenos trechos, ou seja, moderação. Se você quer fazer uma crítica ou uma polêmica, alguma coisa sobre algum filme, alguma cena polêmica, alguma coisa assim, você não vai postar o filme inteiro, pelo amor de Deus. Sim. Além do que, é bom já a gente emendando aqui, já acrescentando, fazendo uma ponte, são permitidas pela lei brasileira paráfrase e paródias. Ou seja, os memes. Os memes são permitidos, pessoal. O típico exemplo é o meme. Inclusive, o judiciário mesmo já entendeu dessa forma, tá? Já tem jurisprudência sobre isso. O meme não é violação de direito autoral. Você pode fazer o seu stick no WhatsApp. Sim. Não, e, assim, é bom a gente ressaltar também pro pessoal que a paródia, apesar de, a meu ver, ser excelente, geralmente ser tranquilo, isso não exime a pessoa de sofrer um processo, mas é por outro motivo, né? Caso a paródia ser cedo um pouco, acaba ofendendo a pessoa, a gente até fez um conteúdo sobre isso, ofensas na internet. Então aí também é uma outra coisa, mas aí não tem nada a ver com direito autoral, especificamente. Exato. Um exemplo muito famoso de paródia de grande proporção é aquela série de filmes de comédia que não são do meu gosto, mas enfim, existem. Que é Todo Mundo em Pânico. O Todo Mundo em Pânico é uma sucessão de paródias que começou com o filme Pânico e depois foi passando por todos esses filmes de terror. Eles fazem paródias de vários filmes naquela série. E não sofreram processos por direitos autorais. Por ser uma paródia. É obviamente uma paródia, não é uma cópia. E tem uma questão também que é bom a gente falar pro pessoal, a respeito do plágio. O plágio, pessoal, de acordo com a lei, ele pode ser dividido em 3 tipos diferentes. O integral, é que você copia tudo exatamente igual. O parcial, que apenas parte do material é copiado. E o conceitual, que é utilizar da essência, mas de uma forma diferente do original. Isso também é considerado plágio. Ou seja, criar algo a partir de uma obra pronta pode ser, sim, uma forma de plágio.
É o que a gente estava falando, vai depender da situação. Essa situação do Rap Geek, por exemplo, você não pode negar que a letra e muitas vezes até a cifra da música é autoral. Quem é o produtor de conteúdo, é o youtuber que realmente escreveu a letra, gravou, mixou, fez e tal, não sei o quê. Então, assim, é de autoria dele. Mas aí, para postar o vídeo, para fazer o clipe, ele bota um monte de coisa do anime. Então, nesse caso, realmente, a gente chama de hard case, assim, é um caso difícil, vai ter que ir para o judiciário. O que a parte que é autoral e a parte que ele se baseou em outra obra. E aí? Né? Como é que fica? Será que tem que derrubar o vídeo do cara? Não tem nada de original no vídeo do cara? Eu entendo que é uma interpretação da obra, entendeu? Sim. Como se fosse uma paráfrase mesmo, assim. Uma interpretação da obra, com uma musicalidade, que é uma parada totalmente diferente, com uma letra de um idioma, às vezes, que nem os japoneses lá vão entender, mas para mim isso é um culto, sabe, uma forma de reverenciar a obra. É uma homenagem. Muitas vezes é feito por homenagem. É uma homenagem. Eu seguiria por essa linha. Exatamente. Bom, então, assim, a partir disso que a gente está falando, só para reforçar, então, assim, no Brasil tem hipótese de uso aceitável, tá, do conteúdo. Não é que você está expressamente proibido, não pode fazer nada. Pode, mas tem que ter esse cuidado nessas situações. E, assim, só para ressaltar que as condições do fair use dos Estados Unidos e que estão lá indicadas no YouTube não são as mesmas do Brasil. O Brasil é mais restrito quanto a isso. Exatamente. Então, assim, a dica de ouro que a gente dá para vocês é não ofenda esses direitos autorais de outros produtores de conteúdo, principalmente de outros produtores de conteúdo, né, gente? Isso aí, né, aí não dá nem para defender, né? Você também não gostaria de ter seu material sendo usado sem a sua autorização ou sem receber por isso, né? Então, assim, isso não é legal, né? Isso aí é o básico do básico, né? Somente use materiais de domínio público mesmo, ou que tenham autorização para uso. Essa é a nossa dica. Exato, né? Reforçando mais uma vez, você pode usar plataformas, banco de imagens, Pixabay, Amplash, por aí vai, em que vai ter material para vídeo, para postagem livre de restrição de uso, ou então vocês podem fazer busca por materiais que tenham licença Creative Commons. Às vezes, no Google Imagens mesmo, você tem como definir se tem licença de domínio público na própria busca. Então, assim, não tem desculpa, tem recurso, e se você quiser realmente usar o conteúdo de alguém que não tenha essas licenças públicas, tenta entrar em contato. Às vezes é do próprio interesse do cara divulgar a obra dele, a arte dele, enfim, se bobear o cara vai até curtir, entendeu? Se bobear, dá até para fazer um collab. Um conteúdo diferente aí, eu tô dando ideia de conteúdo de graça pro povo aí. Pois é. Então, assim, caso você tenha problemas e precise de maiores orientações jurídicas, a gente recomenda também a procura de um advogado especialista em direito digital, especificamente voltado para essa área de autoral, né, que é uma área dentro do digital, para assessoria, tanto na produção do conteúdo, quanto dentro das plataformas mesmo, para você fazer a sua defesa da forma mais efetiva possível, até porque você só tem uma chance de fazer essa defesa internamente. Então, por favor, não joguem fora essa chance, né, sem uma orientação devida. E, se for necessário, em último caso, eventual ingresso de ação judicial. Exatamente. Bom, isso reforçando até a orientação do próprio YouTube, né? O próprio YouTube recomenda. Procure um advogado. Tá lá as aspas, gente. Não precisa acreditar em mim, não. Pode ir lá conferir, tá lá dizendo para procurar um advogado. Enfim, por hora é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Dicas. Nos vemos nos próximos episódios. A gente espera que vocês tenham gostado do podcast. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo. A inscrição de cada um de vocês é um incentivo para a gente comemora cada inscrito. Todo dia a gente acompanha. Por hora é isso.
A gente se vê nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal, e até a próxima.